Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão de hoje e hoje trazendo uma experiência pessoal, para mim, muito substancial, muito séria, muito forte e que vem nos falar da beleza da misericórdia de Deus, da beleza da doutrina espírita e como esse conhecimento nos retira da tristeza, como esse conhecimento nos enche de esperança. Eu sou casado há mais de 20 anos, sou espírita há cerca de 20 anos e uns anos antes de eu me casar, eu namorei muitos anos, namorei 6 anos, o meu sogro, uma pessoa muito boa, uma pessoa, um homem trabalhador, dedicado, acabou tendo problemas na empresa que ele conduzia e suicidou-se. E foi um choque tremendo, deixou na época uma carta para a família, pedindo a mim que cuidasse de sua filha, minha esposa, filha única. Ele, na verdade, havia entrado em depressão. Minha esposa foi com ele, à época, ao médico. O médico diagnosticou a depressão, ele estava com muita dor no peito, mas achou que estava com problema cardíaco e o médico disse que era depressão. Mas isso já tem muitos anos. As pessoas não acreditavam muito em depressão, né? As pessoas mais antigas, né? Porque como não é uma coisa fisicamente, facilmente observada, muita gente acredita que depressão, até hoje, né? Muita gente acredita que depressão não existe, que é bobagem, que é frescuragem, e não é. A gente sabe que a depressão é uma doença grave, talvez a mais grave doença humana, porque ter depressão é algo terrível, né? E o meu sogro não deu muito crédito na época, ele estava com problemas financeiros e acabou entrando pela porta falsa do suicídio. Foi algo terrível para todos nós. Minha esposa, na época, mudou com a mãe para uma outra cidade, onde estava a família dela. Prosseguimos namorando e um tempo depois eu me tornei espírita. Apresentei a doutrina espírita a ela, ela também se tornou espírita. E o espiritismo veio nos trazer uma mensagem linda de esperança. E uma vez ela, na faculdade, até uma professora perguntou qual era a religião dos alunos, e quando chegou nela, falou que era espírita, só tinha ela e mais uma espírita na sala. E aí a professora perguntou por quê, o que te motivou, o que você vê na doutrina, na sua doutrina. E um dos pontos que ela ressaltou foi assim, por exemplo, meu pai é suicida, né? E muitas religiões dizem que o suicida está condenado ao inferno. E o Espiritismo me mostra que não, que esse inferno eterno não existe. Que certamente meu pai, que suicidou, passará por momentos graves, já passou e poderá vir a passar ao reencarnar, mas que a misericórdia divina vai dar a ele oportunidade de recomeçar. Porque o Espiritismo não diz que o suicida fica bem no além, nunca. Há muito sofrimento, até uma obra, um clássico espírita, que é Memórias de um Suicida, recebido pela médium Ivone do Amaral Pereira, que mostra o drama dos suicidas no além. Mas a mensagem é de esperança, de misericórdia e bondade, porque o Pai cuida de todos nós, né? Sempre, independente das nossas falhas. E aí eu me tornei espírita, não por conta dessa experiência, na minha busca pessoal, me tornei espírita, apresentei a ela a doutrina, ela também se tornou espírita. E um dia ela teve um sonho interessante, que ela estava numa região, né, escura e tal, e que ia passar uma cerca, porque ela sabia que depois daquela cerca o pai dela estava por ali. Na verdade, ela teve um desdobramento espiritual. E aí ela ouviu uma voz dizendo a ela, olha, não passe, você não pode passar dessa cerca, e onde você gostaria de ir, não pode. E ela voltou, né, com a voz orientando.
e me contou, falou, possivelmente você teve um desdobramento e não pôde ter acesso, no momento, ao seu pai. Prosseguimos, minha esposa é evangelizadora na nossa casa espírita, na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, em Espera Feliz, Minas Gerais, onde moramos. Tem um trabalho lindo de evangelização, eu escrevo os livros, me dedico à doutrina também, temos aqui o nosso canal e prosseguimos. O tempo passou, né? Nós nos casamos e eu já espírita, realizando algumas palestras, né? Começando. Um dia eu fui convidado a falar na cidade de Porciúncula, fazer um seminário no estado do Rio. E eu nunca tinha ido a essa cidade, não conhecia o pessoal da casa espírita, da direção. Me convidaram e eu fui. E foi algo muito interessante. Eu fui numa manhã, num domingo pela manhã. Minha mãe foi comigo, na época minha esposa não foi. E eu fiz um seminário, né, nessa casa. E eu lembro que naquele dia eu não estava assim 100%, não. Algo não estava muito bem e tal. Isso há alguns poucos anos, né? Após a desencarnação do meu sogro, talvez uns 5 anos depois. E aí, no final do seminário, nós almoçamos na casa, né? Na casa espírita, conversei com o pessoal, não falei nada de minha vida pessoal, dessas questões, não. Foi outro tema que abordamos. E almoçamos e eu vim embora, né? Vim para casa, me sentindo muito melhor e tal. Falei, graças a Deus. Quando foi no dia seguinte, na segunda-feira, eu recebi à tarde um telefonema. Era um companheiro do centro espírita e ele me dizia assim, Rossano, você tem um familiar chamado Paulinho? E na época eu tinha um primo, né, Paulinho sobrinho, na época encarnado, hoje já desencarnado. Mas nós espíritas temos o hábito de perguntar, né, é encarnado ou desencarnado, né? Aí ele falou, não, desencarnado. Eu falei, Paulinho? Bem, o meu sogro chamava Paulinho. Né? Ele falou, pois é, ele é suicida, né? Eu falei, sim. Ele veio com você ontem pela manhã e ficou aqui na casa, no ambiente extrafísico da casa, né? E à noite ele se comunicou na reunião. Meus amigos, o companheiro disse, liga para a nossa dirigente que ela vai te dar detalhes, era a presidente da casa. E eu liguei e a senhora contou tudo o que ele falou, porque ele contou a história dele. Né? Eu não falei absolutamente nada. E, repito, era a primeira vez que eu falava nessa cidade. Né? Não tinha ido ainda a Porciúncula fazer nenhuma palestra lá. E aí, a senhora me disse, eu lembro de alguns detalhes, né? Que ele havia ido comigo, ficado na casa. E através de uma médium totalmente desconhecida, essa médium tinha almoçado assim com ela na minha frente, conversando, uma senhora. Ele havia se comunicado e contado a história dele, o drama dele, que achou que fosse encerrar o sofrimento dele, mas que quando se viu fora do corpo, o corpo morto, o sofrimento, e ele disse que estava muito abatido, muito sofrido, porque o arrependimento, percebeu que ele tinha feito, o sofrimento que tinha gerado, que ele ainda não tinha tido condições de visitar-nos em nossa casa por conta desse sofrimento, mas que frequentava a reunião que eu coordeno, uma reunião que eu coordeno já há cerca de 17 anos, na CEPAC, na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, que ele frequentava no plano espiritual essa reunião, que o ajudava muito. E ele contou o que tinha acontecido, o problema dele, o drama pessoal dele, que o tinha conduzido ao suicídio. E eu achei assim fantástico, né? Meu sogro vivo, né? Se refazendo do processo do suicídio, ainda sofrendo, já tinha mais de 5 anos, provavelmente, mas vivo. E aí eu contei para minha esposa, nós nos emocionamos, né? E eu falei, ele está melhorando, né? Está, e espero que já esteja hoje muito bem recuperado. Mas
Estou contando isso no sentido de, primeiro, um alerta, né? O suicídio é uma porta falsa. E segundo, essa grande mensagem de esperança e de força, né? Diante dos dramas existenciais, a imortalidade da alma. O Espiritismo é uma religião séria, muito séria, é um conhecimento muito sério, é uma proposta luminosa, não é brincadeira. Vem nos mostrar essa realidade da imortalidade e vem nos dar força e fé para prosseguirmos de pé, independente dos desafios, dos dramas, e jamais adentrarmos por essa porta. É uma mensagem profunda, é o Cristo nos mostrando a realidade profunda da vida. Então nós só temos a agradecer, né, a essa doutrina veneranda e a essa oportunidade de trabalho, né, nas tarefas espíritas, que vem trazer de volta, né, aqueles que já foram para a vida espiritual e mostrar que prosseguiremos sempre vivos, carregando os resultados daquilo que engendrarmos ao longo da reencarnação. Alimentemos a esperança, ajudemos os irmãos em depressão, falemos da imortalidade, da responsabilidade, da lei de causa e efeito, porque sabemos que o suicida poderá colher na outra vida os resultados desse ato e sofrer também. Mas, sobretudo, falemos da esperança e do amor de Deus, que nos consola e que nos conduz a dias cada vez melhores. Ok? Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, isso ajuda o canal, e participe do nosso Clube do Livro Espírita. O telefone está aí na descrição. Muita luz e muita paz.